Boa noite, meus amigos. Estamos novamente reunidos aqui, para mais uma preleção. Meu nome é Paulo e nós vamos conversar mais um pouco sobre o Evangelho de Jesus, procurando passar, o ensinamento que o Mestre nos deixou. Mas antes vamos fazer a nossa preparação, nos preparar para receber essa mensagem. Então vou pedindo a todos para que fechem os olhos, procurem se sentar ou se posicionar da forma mais relaxada possível. Vamos nesse momento tranquilizando os nossos pensamentos. Vamos respirar profundamente, procurando com isso serenar e relaxar o nosso corpo. Nesse momento nós vamos procurar nos ligar com o nosso mentor pessoal, o nosso anjo da guarda, esse nosso amigo que está sempre à nossa volta, que está sempre nos acompanhando, nos amparando, nos iluminando ao longo da nossa encarnação. Vamos sentindo então a aproximação desse nosso amigo e, amparados por ele, nós elevamos os nossos pensamentos ao alto, elevamos os pensamentos até Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, nossa mãe espiritual, que tem por nós um grande amor. Nós vamos sentindo o seu amparo, vamos sentindo que ela nos envolve com seu manto de luz, seu manto de amor, e que carinhosamente ela vai nos conduzindo até a presença de seu Filho amado e nosso Mestre Jesus. E nós vamos sentindo esse grande amor do governador espiritual do planeta Terra, nosso Mestre. Jesus, o pastor amigo, nos recebe com grande carinho, nos abraçando, nos envolvendo com seu amor. Ele vai carinhosamente nos conduzindo até a presença do nosso Criador, o nosso Pai Celestial, a qual nos colocamos humildemente e fortalecemos aquela ligação com o nosso Pai, com aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite novamente para todos, Sejam bem-vindos. Vamos então conversar, ter esse nosso momento, de aprendizado, de conhecimento. Hoje nós vamos falar um tema lá do Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Lá, Jesus nos coloca aqui, está lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, nós vemos aqui uma designação chamada pobres de espírito. Pobres de espírito, como está colocado aí no Evangelho, são as pessoas humildes. Então, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É um conhecimento que nos leva à percepção da importância da humildade. Ou seja, Jesus, que exemplificou a tudo, ele nos dá o grande aprendizado da humildade. Jesus nasceu na manjedoura, que é usado para alimentar animais. Jesus fez a sua pregação, onde ele não tinha muitas vezes onde dormir, onde colocar a sua cabeça para descansar. Jesus veio, como ele mesmo dizia, não para ser servido, mas para servir a humanidade. Ele nos deixa, nas vésperas da crucificação, um exemplo maior, que é quando ele lava os pés dos apóstolos, que era uma tarefa para os escravos fazerem, porque era comum, eles andavam de sandálias, os pés ficavam cheios do pó, das andanças,
E Jesus, então, nesse momento da Santa Ceia, ele lava os pés dos discípulos, dizendo claramente da importância do servir. E só quem está trabalhando realmente com a humildade pode compreender, né, esse gesto de Jesus de ensinamento, ou seja, é um gesto que nos diz a importância dos valores. E ele, por fim, termina no maior sacrifício de todos, porque ele diz que veio servir a humanidade, colocando então a sua vida. Ele teve oportunidade, durante o julgamento, de poder dizer que não era com ele, né, aquelas acusações, e se libertar, mas não, ele veio com a missão do amor por nós. Então Jesus nos deixa esse legado de aprendizado da humildade, ou seja, a humildade que é contraposta ao orgulho, que é a manifestação que está em todos nós, do orgulho. E aí é que está o nosso campo de trabalho. O que é o orgulho? O orgulho é aquele que se considera acima dos outros. O orgulhoso, que somos nós, porque todos nós carregamos, né, numa escala menor ou maior, mas carregamos o orgulho, porque Jesus veio para nos mostrar esse caminho de combatê-lo. Mas o orgulhoso é aquele que se considera acima dos outros, ou seja, ele se julga, por se considerar acima dos outros, ele julga que ele tem direitos maiores que os outros. É aquele que sente-se o correto, sempre certo, o centro das razões, onde há uma manifestação grande do ego, né? Então, o orgulhoso, ele vive sempre se autovalorizando, vive sempre num contínuo entendimento de que ele é o centro do universo, de que quando ele se depara com situações de relação com o seu semelhante, com o seu outro irmão, ele não vê aquele irmão na mesma estatura que ele. Ou vê alguns poucos privilegiados nessa condição, ou seja, aqueles que o bajulam, aqueles que dão a concordância dos pensamentos com ele. Quando o orgulhoso se depara com aquele que discorda de seu pensamento, imediatamente ele se afasta, ou restringe o espaço, o campo de acesso daquela pessoa. Por que Jesus veio nos dar esse ensinamento? Ele coloca ali claramente que o humilde terá o reino dos céus. Ou seja, na categoria dos mundos espirituais, nós sabemos que aquele que está verdadeiramente trabalhando o seu sentimento, trabalhando as suas virtudes, vai encontrando camadas mais elevadas no mundo espiritual, porque ele está elevando espiritualmente. E quando nós fazemos a manifestação do orgulho, ou seja, quando nós abraçamos o orgulho, nós justamente deixamos de crescer espiritualmente, porque nos tornamos surdos a qualquer manifestação que não vá de encontro ao que nós acreditamos como certo, como correto. Então, o orgulhoso, ele não aceita que seja chamado a atenção, ele não aceita que uma ideia, por mais fundamentos que tenha, vá de encontro, né, vá contra um pensamento dele. Ele não aceita, por exemplo, dentro das relações, ser contrariado. O orgulhoso, ele sofre muito. E aí é que vem o ensinamento de Jesus. Porque Jesus, todos os ensinamentos do Cristo, vêm para a nossa felicidade. Jesus, antes de vir para esta encarnação como o Cristo, como Jesus, ele, tomado pelo grande sentimento de ternura que ele tem por toda a terra, veio ao mundo como aquele parente, aquela pessoa que vai a algum lugar salvar a sua família, por exemplo, de um incêndio. E ele dá a sua vida salvando aqueles que estão, por exemplo, na casa em chamas. É o caso do planeta Terra. O planeta Terra queima ainda por sentimentos do orgulho e pelo filho do orgulho, que é o egoísmo. Porque a manifestação do orgulho, uma das manifestações do orgulho, quem abraça o orgulho com o tempo também vai abraçando o egoísmo.
Então nós temos aí um grande inimigo para a nossa felicidade. Olha lá, vamos citar os exemplos no nosso lar. Por exemplo, quantas vezes pais se degladiam com filhos por sentir que numa colocação dos filhos há um desrespeito. É o orgulho que está falando mais alto. Quantas vezes, no ambiente de trabalho, se somos chamados à atenção, de forma até inadequada em público, mas se somos chamados à atenção, aquilo nos causa um grande desconforto, mágoa, melindre. Vamos para lá, né? Uma das manifestações do orgulho, por exemplo, é até a timidez, porque é um indicativo. Como eu tenho timidez, eu sou orgulhoso? Sim, porque o orgulhoso, ele não quer se expor à falha, ele não quer expor suas falhas ao público. Então ele também, muitas vezes, é a timidez. O orgulho também se manifesta, às vezes, na vaidade. A pessoa que fica prisioneira da ostentação, às vezes a ostentação da beleza, mas também na ostentação dos bens materiais. Porque ele sente que ao adquirir, ao ter, ele demonstra uma grandiosidade maior para aqueles que não têm o mesmo que ele tem. E olha, muitas vezes, né, o olhar dele muitas vezes vive continuamente para aqueles que têm mais, porque ele se sente inferiorizado perante isso. Ele não está vendo, ele não consegue perceber os valores espirituais. O orgulhoso, o orgulho, né, dentro de nós, nos faz sofrer em vários momentos. Por exemplo, ele nos faz sofrer quando nós não buscamos ajuda, porque é um grande receio nosso, né? O orgulho nos impede, por exemplo, de pedir orientação. O orgulho faz com que nos afastemos, muitas vezes, das pessoas. O orgulho cria, por exemplo, as guerras. Cria. Nós estamos vendo um cenário agora que é fruto do orgulho, né? O orgulho de uma nação, porque tem um povo que está permitindo que o seu dirigente crie problemas para outra nação. O orgulho da raça, muitas vezes. Um orgulho de não se permitir o diálogo de ambas as partes, às vezes. Mas o que eu quero dizer, e não vou entrar no detalhe do aspecto desta guerra, mas existem várias guerras no planeta, que são sempre frutos desse orgulho exacerbado, do domínio, né? Quantas e quantas vezes o homem sofreu e sofrerá ainda em função disso. E aí vem a mensagem, então, para nós aqui. Nós que abraçamos o Espiritismo, temos que criar o hábito de nos monitorar, de trabalhar dentro de nós a solução do orgulho, que é trabalhar a humildade. Um dos grandes desafios para nós é, por exemplo, servir. Nós conseguimos muitas vezes servir como um grupo de voluntários que vai levar, por exemplo, uma cesta básica ou vai se dedicar a uma causa. Mas é difícil a gente servir, na verdade, aquela pessoa que nós consideramos como uma pessoa que não é merecedora da ajuda. Então, por exemplo, quando nós estamos, às vezes no ambiente de trabalho, nós temos um chefe e nós o consideramos arrogante ou consideramos que uma pessoa desumana, muitas vezes a gente não consegue fazer uma servidão para essa pessoa, ou seja, nós vamos às vezes contrariados para trabalhar com essa pessoa, ou nos sentimos atingidos com as palavras dessa pessoa. Pode ter certeza, é o nosso orgulho que está falando lá. O nosso orgulho, ele nos infelicita em vários momentos da relação. Dentro do lar, marido, mulher, quantas separações, né? Quantos casamentos que se acabam motivados pelo orgulho, porque o orgulho não permite que a pessoa ceda. E como o orgulho está muito, né, enraizado dentro de todos nós, então muitas vezes lá no lar os dois não cedem, né? Mas, na verdade, há uma confusão de achar, por exemplo, que ceder ou trabalhar a humildade significa se humilhar. Quem se humilha tem um campo grande ainda
grande para entender o trabalho quanto ao orgulho, porque só se sente humilhado o orgulhoso. O trabalho da humildade significa primeiro a percepção de que somos pequenos e somos iguais. Somos pequenos perante Deus, somos pequenos perante uma espiritualidade que já está muito à frente de nós, né? Perante o Cristo. Somos pequenos espiritualmente. Mas fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com um potencial infinito, né? Um potencial de ir às estrelas, né? Mas ainda somos crianças espirituais. E Jesus, inclusive, colocava que o reino dos céus, né, era para aqueles que se assemelhassem às crianças, porque como é que é a criança? A criança, ela vai de peito aberto para as coisas. A criança, ela não julga. E uma das coisas que o orgulho causa em nós é o julgamento. Nos torna grandes julgadores das falhas do outro, porque buscamos na falha do outro a justificativa para o nosso orgulho. Eu sou melhor, eu não sou como aquela pessoa. Olha só o que faz o orgulho conosco. Então, essa situação que nós vivemos do julgamento, ela vem também desse orgulho exacerbado, né? Ou no trânsito, por exemplo, quantas vezes quando passamos por uma ultrapassagem ou alguém está atrás de nós, nos dá um farol, inflama dentro de nós uma reação de grande irritabilidade, de não aceitação do outro, de olhar aquele como inimigo, muitas vezes até perdendo, né, completamente, né, o controle, às vezes até da situação. Isso também é fruto do orgulho que carregamos no nosso coração. O orgulho nos traz grande infelicidade. É preciso combatê-lo. E para isso é que vem a virtude ensinada por Jesus da humildade. É preciso que todo dia nós nos interroguemos e verifiquemos agir com orgulho. Meu filho veio me procurar com um problema, como tratei? Achei que ele foi desrespeitoso comigo ou achei que ele foi franco comigo? Quem falou naquela situação foi o meu orgulho? O orgulho ferido? Eu exijo o respeito? Na minha casa, né? Tenho que ser respeitado ou eu tenho que ser amado? Né? O que é importante na minha vida? O que é importante para o nosso planeta, para a humanidade? É que nos amemos. E para nos amar, nós temos que saber, temos que trabalhar a humildade. Temos que, todo dia, pedir ajuda a Deus, né? Porque precisamos dessa ajuda, para que Ele nos mostre o caminho de enfrentamento do nosso orgulho. Precisamos ter a humildade de pedir ao nosso mentor espiritual que ele nos oriente, que ele nos ajude, que ele trabalhe conosco nesse nosso aprimoramento. O humilde, ele tem uma percepção muito diferente da maioria de nós. Eu digo porque eu mesmo, né, eu tenho um problema sério com orgulho. A pessoa verdadeiramente humilde, ela já ama o semelhante e não sofre com nada que venha de outra pessoa contra o coração dele, porque o coração dele já está protegido pela humildade. Enquanto que o orgulho não. O orgulho, e quanto mais intenso esse sentimento, se incomoda com tudo. Padroniza a forma como cada um deve ser tratado e como devem tratá-lo. Ou seja, o orgulhoso exige que cada um o trate com respeito, que muitas vezes ele não respeita da mesma forma. Porque ele, como se considera acima, o certo, o justo, o correto, ele então não admite uma contramão de pensamentos. E nós vivemos muito isso, inclusive, nos sentimentos que estão à nossa volta, né? No noticiário que a gente liga a televisão, na matéria que muitas vezes a gente lê no jornal, na forma como nós conversamos. Então é preciso que tenhamos a sensibilidade e a percepção da necessidade de trabalharmos esse sentimento com a humildade. Então todo dia vamos então nos ligar com o nosso Pai,
novamente eu digo, mas ligarmos ao nosso Pai e pedir a Ele que nos auxilie nesse enfrentamento do orgulho, para que consigamos sair dessa encarnação, naquela condição que Jesus colocou, né? Será mais elevado aquele que se fizer menor aqui na terra. Será mais elevado aquele que servir mais aqui na terra. Então, um longo caminho que nós temos que percorrer. E que, com a ajuda de Deus, de Jesus e da espiritualidade, nós vamos conseguir sair dessa encarnação melhor do que nós chegamos aqui. E podemos fazer isso, que Chico já nos colocava, né? Que nós podemos planejar o nosso futuro, né? Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer hoje um futuro melhor para nós. E eu queria só finalizar com aquela historinha da lebre, né? do coelho, né? E da tartaruga. Para quem não conhece, é uma história onde a tartaruga foi desafiada pelo coelho numa corrida. E a tartaruga topou. E a tartaruga, tão lenta a tartaruga, para correr contra o coelho. E o coelho, todo soberbo, todo orgulhoso, brincava, né? Humilhava a tartaruga, que nem percebia isso. E finalmente vem o dia da corrida, e a corrida inicia. A tartaruga, passos lentos, e o coelho corria, parava, olhava, via a tartaruga lá atrás, ia descansar, ia relaxar, e a tartaruga firme ali, né? Passinhos pequenos, mais firme. E o coelho resolveu tirar um cochilo, e de repente ele acorda com as pessoas aplaudindo, porque a tartaruga estava chegando na linha. Aí o coelho sai disparado, correndo, e a tartaruga até percebe que o coelho vem, ela ergue assim, põe suas pernas mais para fora e consegue dar passos mais rápidos, mesmo que lentos, e ela vence. E é isso que acontece. A humildade, ela é uma virtude para toda a vida, para a vida espiritual, mas ela vem aos pouquinhos, ela exige persistência. O orgulho, ele é passageiro na nossa vida espiritual. E ele vai, num certo momento, perder. Ele vai perdendo força, conforme a humildade vai crescendo. Por isso que a gente deve trabalhar na virtude da humildade para vencer o orgulho. Obrigado a todos. Boa noite. Vamos fazer, então, as nossas vibrações de amor para finalizar. Vamos fechando os nossos olhos. Agradecendo a espiritualidade aqui presente, pelo Evangelho do Cristo, pelos ensinamentos que Jesus nos colocou. Vamos, amparados com esse sentimento, vibrar intensamente pelo nosso planeta, desejando a paz universal, a união de todos os povos. Vamos vibrar nesse momento por aquelas nações que estão se degladiando, que elas recebam o nosso abraço amoroso, para que haja o bom senso, o amparo, a luz, a humildade naqueles corações. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, para que aqui se transforme na pátria do Evangelho o coração do mundo. Vamos vibrar por todos os hospitais, por todos os orfanatos, por todos os asilos. Vamos vibrar por todos os aflitos e necessitados. Vamos vibrar por todos os lares. Vamos vibrar pela nossa casa, pelos nossos parentes. Vamos vibrar humildemente por nós mesmos, pedindo ao Pai que nos auxilie nessa nossa jornada de crescimento espiritual. E vamos deixar aqui uma vibração em aberto, para que a espiritualidade a conduza onde for mais necessário. Graças a Deus. E eu agradeço a todos pela participação. Vamos permanecendo então tranquilos e serenos para dar continuidade no nosso tratamento espiritual. Boa noite a todos. Muito obrigado.